Para mim é uma honra, eu agradeço os pastores que me convidaram, o pastor Eliseu que eu conheci ali atrás. Para mim é um grande privilégio, uma grande responsabilidade poder estar ministrando aqueles que já são o agora da igreja, mas carregam o futuro dentro de si. E eu creio que o futuro que Deus está escrevendo na vida de cada um de vocês é fantástico, amém? Você não pode pensar nada menos do que isso, porque Deus pensa grande. E eu tenho temor de derramar aquilo que eu vou estar liberando aqui hoje, nessa manhã. Eu moro em Santa Catarina, sou casado com a Alexandra, o nome do meu pastor é Luiz Hermínio. E eu sou um cara meio metódico, assim, eu gosto de sair de casa sabendo exatamente o que é que eu vou fazer. Aí você fala, mas Deus não pode falar na hora? Eu falei, claro que pode, mas Ele também pode me falar uma semana antes, não pode? Pode, Ele é Deus, né? Ele pode me preparar uma semana. Deixa eu contar um pouquinho para vocês como funciona, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui dentro. Eu me vejo como um mensageiro do Senhor, um carteiro dele. Pela graça que Ele me deu de poder viajar pelo corpo de Cristo, de norte a sul, de leste a oeste, dentro e fora do país, eu não tenho uma mensagem para um povo, porque eu creio que Deus me enviou para um tempo, amém? Às vezes a gente pensa sempre em ser enviado para a Índia, para a África, para o sertão, ou enviado para lá, para cá, mas entenda que Deus, apesar disso tudo, que também é válido, Ele te enviou para um tempo, Ele te enviou para uma geração. E eu entendo que Deus me enviou para um tempo. E então eu entendo que as mensagens que Ele coloca dentro de mim são para aquela estação. E eu saio liberando aquilo por onde quer que eu passe. Como alguém que tem uma carta na mão e falo, cara, é essa carta aqui que Deus me mandou entregar para vocês. Eu saio entregando até que Ele me dê outra. E é assim que eu funciono. Essa mensagem que Deus colocou no meu coração, Ele me deu ontem. Então eu estou pisando em ovos. Eu não sei como começar, não sei se vai fazer sentido no final, mas eu quero ser obediente a Deus. A minha esposa, eu não sei quantos conhecem a minha esposa, Alexandra Brandes. Ela é uma bênção e ela é uma das pessoas mais livres que eu conheço. E essa liberdade dela, por muito tempo, me assustava, mas ao mesmo tempo, hoje me fascina. E eu aprendi a ver a beleza e a grandeza dessa personalidade dela. E eu, como um grande fã da minha esposa, estou querendo ser um pouquinho mais livre também. E eu acho que isso envolve correr riscos, amém? Mas assim, fica tranquilo que eu vou pregar a palavra de Deus, não tem nada fora disso não, amém? Se você puder abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a gente vai ler a partir do verso 44. Jesus conta que, eu quero ler duas parábolas que Ele contou. Ele diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Somente até aí. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Irmãos, quando a gente lê textos desse tipo, e Jesus está dizendo que assim é o reino dos céus, quem o conhece, quem o encontra, de certa forma não pensa duas vezes. Aos olhos dos outros, isso parece uma grande de uma loucura. Você vender tudo que você tem por algo, por uma coisa. Vender tudo por uma coisa. Eu estou com o Senhor há 18 anos. Eu não sou teólogo, gostaria de ter estudado teologia, mas não sou. Não sou o melhor pregador, não sou o melhor cantor, nem o melhor compositor. Mas tem uma coisa que eu sei, que eu carrego, porque Deus colocou isso em mim. E foi um crédito, porque um dia na minha vida, eu troquei o que eu tinha, o que eu era, por isso que eu encontrei. E eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo na época. Eu não tinha consciência. Parecia uma grande loucura. Muita gente achou que eu tinha ficado louco.
Como é que você troca uma carreira de sucesso, grana, fama, mulheres, por esse negócio de ser crente? Isso é que as pessoas olhavam. Como é que você vai para a igreja e por causa da igreja você faz tudo? Aos olhos de quem está de fora, isso é uma grande de uma loucura, uma grande de uma burrice, não faz o menor sentido. Mas a parábola, ela é bem enfática com o fato de um homem encontrou um tesouro. E foi dado a ele conhecer, ou pelo menos ter uma ideia, ou imaginar o valor que esse tesouro tem, ao ponto dele fazer contas e ele constatar que valia a pena vender tudo que ele tinha para adquirir aquele tesouro, aquele campo onde o tesouro estava escondido. Encontrou uma que ele sabe, essa daqui vale mais do que tudo que eu tenho. Vale a pena vender tudo que eu tenho para adquirir isso. Jesus disse, assim é o reino dos céus. Irmãos, assim, eu carrego no meu coração um temor de compartilhar isso com vocês. Porque os tempos em que nós vivemos, isso parece que ficou uma coisa do passado. E eu confesso para vocês que eu me sinto só. Porque eu tenho visto muito pouca gente tomar esse tipo de atitude, ao ponto de eu até achar que eu fiz uma grande burrada. Talvez não precisasse. Hoje em dia, enfim, não quero dizer que é uma regra para todo mundo, mas está na Bíblia, né? Eu vejo gente que encontra Jesus aonde eu estava e simplesmente continua como se nada tivesse acontecido. As pessoas aprenderam a conciliar Jesus com a sua vida de tal forma que essa matemática, essa economia do reino dos céus, que é tão precioso, parece que tem ficado em segundo lugar. Parece que é coisa dos antigos. Irmãos, assim, a Bíblia não muda, amém? Amém? Eu gosto do evangelho old school. Eu gosto do evangelho daquele que funciona. Funcionou comigo, é o que eu queria passar para vocês. Eu queria te começar falando um pouco da economia do reino dos céus, desses valores e moedas do reino dos céus, que eu não sei se você já percebeu pela tua exposição à palavra de Deus, é bem diferente do nosso. Eu queria te dar uma ilustração. Tem alguém aqui que já viajou para os Estados Unidos ou para a Europa ou para algum país dito de primeiro mundo? Levanta a tua mão bem alto, ninguém vai ficar com inveja de você não, fica tranquilo. Uma galera. Os que não levantaram, eu profetizo que você vai, amém? E você vai muito. Existe um detalhezinho interessante numa viagem para um país dito de primeiro mundo. A moeda é diferente da nossa. Bem diferente da nossa. E assim, como eu falei para vocês que eu sou bem metódicozinho, eu gosto de me programar, enfim, e é bíblico isso. Jesus falou, antes de construir alguma coisa, calcula bem, né? Para você não pagar um mico depois de não terminar o que você começou. Eu gosto de me planejar. Então assim, eu vou fazendo minhas economias quando eu vou viajar para fora, para viajar com segurança, para, enfim, poder curtir, né? E aí você vai vendo aquele bolinho de real aumentando, você vai falando, olha só que bolo de real, cara, coisa mais linda. Aí você chega no dia de você ir lá na casa de câmbio, trocar. Cara, é muito injusto. Porque você pega um bolo de nota, cara, e vem com umas notinhas magrela, cara. Bonitas, realmente muito bonitas, mas bem magrelinho assim, o negócio você fala, não é possível que tudo aquilo deu só isso. Sabe, tudo aquilo deu só isso. Mas na real, é o valor, é igual, é o equivalente. Só que aos olhos, é tudo isso que deu só isso. Você consegue, repete comigo, só para isso ficar bem na tua cabeça. Tudo isso que deu só isso. Quando as pessoas veem alguém fazendo esse tipo de escolha por Jesus, eles pensam, cara, você está trocando tudo isso por só isso. Só que o reino de Deus tem a sua economia e, cara, na verdade, o tudo isso é só isso. E aquilo que você achava que era só isso, é tudo isso. Sabe, não é a respeito de você deixar tudo por nada, é a respeito de você deixar tudo por tudo. Ao ponto de quando você fizer isso, você descobrir que tudo que você deixou não era nada.
Amém? Você está comigo? Você está percebendo que a economia do reino dos céus, ela é diferente. E assim, quando as primeiras viagens que eu fui para fora, a gente fica louco, o brasileiro fica louco quando viaja para fora, porque fala, meu, é tudo barato. Não é que é barato, é o preço. É que a gente acostumou a pagar tão caro que a gente fica louco achando que está barato. Não está barato, é o preço, é o normal. Ninguém fica louco do lado de fora. A não ser na Black Friday, todo mundo fica realmente louco. Mas isso não é a vida normal. Sai querendo comprar tudo, trazendo um monte de coisa. Então assim, aí você volta de viagem, você está com aquele óculos gringo, está com aquele tênis gringo, tá com aquela camisa gringa. Sabe o que isso tudo testifica? Que você esteve lá. Amém? Ou seja, você traz uma porção daquilo para a sua vida. Então isso testifica de que você esteve lá. Eu deixo um conselho também, para quando você fizer o câmbio da moeda, você não ficar pensando, meu Deus, essa água aqui é $2 dá, meu Deus, dá uns quase R$10, não vou tomar uma água de R$10. Irmão, se você pensar isso, você não vai tomar água. Quem converte não se diverte. Não estou falando de converter para Cristo, estou falando de converter a moeda, amém? No momento que a moeda converteu, você tem que profetizar sobre ela e falar, essa é a sua nova natureza, você não é mais o que você era antes, agora é isso que você é, e você é muito melhor agora. Você pode parecer pouco, mas você tem valor, você tem um valor. Enfim, desfruta, amém? Assim é o reino dos céus, cara. Você encontrou algo que tem valor e você entende que vale a pena trocar o tudo isso pelo só isso, porque na verdade o só isso é tudo isso. E o tudo isso que você deixou era só isso. Parece uma grande de uma bagunça, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te falar de alguns eventos bíblicos que, pelo menos a mim, me provam de que o que eu deixo por Cristo, não para Ele não me pede para Ele, porque Ele não precisa do que eu tenho, porque o que eu tenho é dele, foi Ele que me deu, amém? Mas o que eu deixo por Ele é quase que automático. Ele não simplesmente evapora daqui, ele muda de lugar. Ele sai daqui, ele aparece lá. Você consegue entender isso? Uma coisa corruptível que você deixa por Cristo, se transforma em algo incorruptível no reino dos céus. E é seu. E está lá. Deixa eu dar mais um exemplo a respeito de viagem para gringa. Que agora você vai ficando profissional nesse negócio de viajar e de comprar, então você já não compra um monte de besteira, e aí você já fica tão profissional que você já nem vai mais comprar. Você compra online e manda entregar. Você descobre o endereço, é isso que eu tenho feito. Quando eu quero uma coisinha ou outra, você compra online e manda entregar onde você vai ficar. A ilustração que eu quero te mostrar vai fazer sentido. Tem um hotel que eu vou ficar, eu sei que eu vou ficar lá, eu tenho o endereço do hotel, então eu faço a compra online e mando entregar no hotel, mais ou menos para chegar na data que eu vou chegar. Imagina que você é um funcionário do hotel que trabalha lá, e de repente vem o cara do FedEx, ou do SEDEX, lá, não é SEDEX, é FedEx mesmo. Vem entregar uma caixa grande, e você olha para aquela caixa e ela está pesada, e você fala, uau, o que é que deve ter dentro dessa caixa? Eles não vão abrir porque não é deles, mas eles ficam imaginando o que tem dentro dessa caixa. Então eles olham no nome que está nessa caixa, e o nome que está na caixa é meu. Então isso não simplesmente diz que tem algo meu por um preço que eu paguei, que chegou lá. Só que tem algo mais legal do que isso. Faz de quando você está muito entusiasmado e diz, o que que é? Amém? O mais legal não é que eu acabei de comprar uma coisa lá, é que aquilo com o meu nome que acabou de chegar testifica e profetiza de que eu já estou chegando. Algo meu chegou na minha frente, a minha bagagem está chegando na minha frente, tem o meu nome escrito. Eles vão saber que eu estou chegando. Irmãos, no reino dos céus, tem uma passagem que está em Atos capítulo 10, que diz a Bíblia que havia um centurião romano chamado Cornélio, e ele era um homem piedoso, que constantemente dava esmolas para o povo e fazia orações diante de Deus.
Um belo dia, na hora nona, um anjo apareceu para ele. E ele, cheio de temor no coração, ele disse: o que é isso, Senhor? E o anjo disse para ele: Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações são um memorial diante de Deus. Cara, você faz ideia de que tudo aquilo que Cornélio estava dando, simplesmente por ser piedoso, fazendo de coração para o Senhor, estava aparecendo em tempo real, na presença de Deus como memorial. Você tem ideia de que algo de Cornélio estava sendo transferido daqui para lá, e Deus olhava para aquilo e pensava em Cornélio? É um memorial diante de Deus. É Deus olhar para aquilo e falar: Cornélio. Sabe, é Deus olhar para esse gesto vindo da tua parte e ter um memorial com o teu nome sendo edificado nos céus, e Deus olhando para ele pensando em você. Isso liberando favor sobre a sua vida. Você consegue crer nisso? Agora, entenda que o reino de Deus não é um reino corrupto, não é um reino injusto, é um reino perfeito, de paz, alegria e justiça. Amém? Então, se Ele é justo, eu entendo que aquilo que é meu, que está chegando lá, um dia eu estarei lá também. Porque Deus não vai permitir que eu transfira minhas riquezas para lá, para de uma hora para outra Ele falar que você não entra e a riqueza foi aguentada pelo nosso governo. Não, Deus não é injusto. Se tem algo meu sendo edificado diante do Senhor, isso está profetizando que eu estou chegando lá. Amém? Já tem algo meu chegando lá, então minha bagagem está indo na minha frente. Amém? As esmolas e as orações de Cornélio eram um memorial diante do Senhor. Cara, isso me dá muita alegria no coração e me encoraja a continuar nesse estilo de vida. Tem uma passagem que tem queimado dentro de mim, e muita gente tem arrepio na coluna quando fala dela, que é a passagem do jovem rico, quando o jovem rico encontrou Jesus. Deixa eu ler aqui para vocês. Tem aqui na minha Bíblia, fica mais fácil de achar. Olha só esse texto que legal. Está em Marcos 10, 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Irmãos, assim ó, para começo de conversa, esse texto é bem interessante no fato do tudo isso e do só isso. Olha que legal. Chega um cara diante de Jesus e diz: Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Você concorda comigo que ele só pediu uma coisa para Jesus? Amém? Ele só pediu uma coisa. Então ele só pediu, o só isso dele é tudo isso. Como é que eu faço para ter esse só isso? Na verdade, esse só isso que eu estou pedindo é tudo isso, é a vida eterna, não é qualquer coisa, amém? Então ele vem com um papo de: eu só quero tudo isso. E aí vem Jesus e diz para ele: guarda os mandamentos, ou seja, só faça tudo isso. Percebe que os mandamentos são bastantes, amém? Então você só tem que fazer tudo isso. Se você só quer tudo isso, você só tem que fazer tudo isso. E aí o cara diz para Jesus: mas tudo isso eu já faço desde a minha infância. Aí Jesus olhou para ele, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai e vende tudo que tens e dá para os pobres, e terás um tesouro no céu. E depois você vai ter tudo isso, a minha presença. Vem e me segue. Você consegue perceber que às vezes o que é tudo para nós é só isso, e às vezes aquele só isso que Deus tem para você é tudo isso que você precisa.
Eu tô querendo gerar dentro de você um desejo de usar a calculadora de Jesus e perceber que vale a pena, amém? Entregar tudo por Ele. Vale a pena entregar os seus melhores dias para Ele. Vale a pena entregar o alvo do mundo, que é a tua juventude, que é a tua mocidade, para o Senhor, porque Ele tem algo que é muito maior do que você possa experimentar aqui nessa vida. Irmãos, não se trata de você simplesmente, Jesus não tem, ele não está olhando para você e desejando ver você se ferrar nessa vida para que você mereça a vida eterna. Não, ele está te dando uma chave. Amém? Ele está te dando uma chave. Sabe o que eu percebo? E eu quero profetizar isso sobre vocês. É um olhar profético sobre esse texto. A gente está no meio de uma geração que acordou para o fato de que igreja não é simplesmente você ficar vindo na igreja, mas igreja é ser luz do lado de fora. É de você acordar para que você tenha um papel no meio da sociedade. Que sim, nós nos congregamos, nós estamos juntos porque Jesus vai fazer o que Ele tem para fazer através da sua igreja. Então nós ouvimos o céu quando estamos juntos, nós entramos na presença dEle, Ele nos transforma, a palavra dEle nos edifica, nos sara, nos cura, nos aperfeiçoa e nos equipa para operar do lado de fora. Então assim, se você achar que é só isso, você vai, de certa forma, buscar acumular coisas, buscar acumular seguidores, buscar ter. E eu não acho ruim você ter coisas, não me entenda errado, mas aonde está teu coração nisso tudo? Sabe, eu percebo que eu estou falando para uma geração de gente excelente. E a Bíblia me diz isso a teu respeito, que vocês são nação sacerdotal. São reis e sacerdotes na presença de Deus, amém? Ou seja, tem um DNA de excelência sobre aquilo que os filhos de Deus são, fazem e carregam. E tem esse elemento profético nesse texto, porque esse jovem que chegou diante de Jesus era um cara que tinha muitas propriedades, mas ao mesmo tempo ele teve acesso à presença de Deus, teve a humildade de se ajoelhar diante de Jesus, teve a humildade de perguntar algo que ele não sabia, ou seja, reconhece que Jesus tem a ciência, ou seja, ele é um cara extremamente excelente, um cara cumpridor dos mandamentos. Você concorda comigo que cumprir todos os mandamentos desde a infância não é qualquer um? Ou seja, esse cara, ele é top, esse cara é elite espiritual, digamos assim. Esse cara é o filé que podia ter na igreja. E esse cara, até o começo da história, ele está tendo as atitudes mais lindas do mundo. Esse cara podia ser meu herói. Esse cara está chegando diante de Jesus, sendo tudo o que ele é, mas com humildade de perguntar uma direção para o Senhor, de se ajoelhar diante dele. E cara, isso é fantástico, porque tem uma geração chegando com tudo diante de Deus e entendendo que há algo mais, amém? Você sabe que há algo mais. Sabe aquela sensação que falta alguma coisa? Meu irmão, você nunca ouviu falar tanto de depressão e ansiedade como nos nossos dias, e jovens se suicidando. Eu não estou falando de gente que não tem nada, eu estou falando de gente que tem tudo, cara. Às vezes a conta não bate, você fala, cara, o que é que está acontecendo com o mundo no nosso tempo em que as pessoas têm de tudo? Você sabia que qualquer jovem hoje da periferia tem uma vida melhor do que um rei na época de Jesus teria? Meu irmão, você tem geladeira, tem ar-condicionado, tem telefone. Nenhum rei tinha isso que você tinha. Água quente, você liga no chuveiro e sai água quente, cara. Ou seja, às vezes a conta não bate, mas existe essa sensação, está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa, e se eu não encontrar é como se eu perdesse a minha vida. E cara, até aí você percebe que a fome e a sede são pela coisa certa. Cara, existe uma vida que eu não conheço, existe um tesouro que eu ainda não tenho, existe algo que eu preciso para continuar vivendo. Esse cara, ele chega diante de Jesus e Jesus deu essa direção para ele. Agora existe um detalhe aqui que, meu irmão, a sua geração, e eu me incluo nela porque eu estou vivo nesse tempo, aprendeu de uma maneira enfática, que é a respeito de que Deus te ama. Amém?
Cara, as músicas compostas pelos jovens hoje frisam o amor de Deus como nenhuma outra. As ministrações dos jovens ministros hoje frisam o amor de Deus como nenhuma outra. E cara, Deus é amor e tá tudo certo, isso aí mesmo, amém? Mas você sabia que aquele que te amou deixou o maior mandamento de todos, que é você amá-lo de volta? Então assim, meu irmão, quantos aqui sabem que são amados por Deus? Glória a Deus, é uma boa notícia e você está lascado ao mesmo tempo. Porque agora você sabe que Ele te ama. E se você sabe que Ele te ama, você só tem uma coisa para fazer: amar Ele de volta. Amém? Você sabia que Jesus tem a linguagem de amor dele? Por exemplo, minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Minha esposa sabe disso. Demorou para ela saber. Porque a linguagem de amor dela é presente. Ela gosta de dar e ganhar presente. A minha é tempo de qualidade, a dela é ganhar presente. Ela sabe que a minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Mas não adianta eu ficar tentando amá-la com tempo de qualidade, porque ela gosta de ganhar presente. Ela é uma fêmea normal, amém? Ela gosta de ganhar presente, mas ela gosta muito de dar presente também. Ela é super presenteadora. Não tem ninguém que vá lá em casa que não saia com uma sacolinha na mão que ela deu das coisas dela. É sempre assim. Ou seja, se eu for um pouquinho inteligente, além do tempo de qualidade que eu tenho naturalmente para dar, eu me esforço. Amém? Eu me esforço para amá-la na língua que ela recebe. Ou seja, eu me esforço para comprar um negocinho para ela, qualquer coisa, cara. Uma flor, um chocolatinho, vai. Ela nem come chocolate, mas se eu der, ela vai amar porque eu pensei nela. Ela fala: ele pensou em mim, trouxe um presentinho para mim. Ao mesmo tempo, é a mesma coisa. Tipo, não adianta ela ficar me enchendo de presentes se ela não passar tempo comigo. Eu sei que essa é a linguagem de amor dela, mas eu tenho a minha linguagem de amor, o jeito que eu me sinto amado. Estou te falando isso para te dizer que Jesus tem a linguagem de amor dele. Que não é a respeito de você simplesmente ficar com a mão levantada para o alto dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. A linguagem de Jesus, de amor de Jesus é assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, quando você guarda os mandamentos de Jesus, cara, Ele falou: eu nem precisava. Sabe, tipo assim... Sabe que você mexe com o coração de Deus? Tipo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Cara, você pode ter certeza que tem recompensa para a sua reação ao amor de Deus sobre você. Amém? Quando Jesus diz para esse cara: guarda os mandamentos, ele diz: eu já faço tudo isso. Você percebe que nessa hora Jesus olhou para ele e o amou. Sabe? Plim! Sabe, tipo, cara, velho, deixa eu te falar de algo espiritual. Quando o amor de Deus te arrebata, quando Ele te alcança, quando os olhos de amor do Senhor cruzam com os seus, o tempo parou, velho. O tempo parou, todo mundo sumiu, não tem mais ninguém ao meu redor, eu não sei mais onde eu tô na presença do amor e o amor tá me amando, querendo ser amado de volta. Você consegue perceber isso? Que tudo que o amor quer é ser amado de volta. E se você sabe que Ele te ama, agora você está lascado. Porque não tem opção para você. A única reação que faz sentido é amá-lo de volta. Cara, quando Ele diz: eu já faço isso tudo desde a minha infância, Jesus, ai meu Deus, o coração do Senhor queimou. É o que diz a Bíblia. Então Jesus olhou para ele nos olhos, o amor. Cara, você acha que Jesus quis lascar esse cara quando disse: vende tudo que você tem e dá para os pobres e vem e me segue? Não, Jesus estava amando ele. Cara, por amor, então, eu te quero para mim. Eu te quero todinho para mim. Aí Jesus diz: vai, vende tudo que tem e dá para os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Cara, olha que louco isso. O tempo parou. Jesus estava indo no caminho, ele estava indo de uma cidade para outra. Eu não sei se você já percebeu que Jesus, ele tinha missões para cumprir e altas coisas aconteciam no caminho, amém? No caminho ele curava enfermos, mas ele não parou na doença de ninguém. No caminho ele alimentava gente faminta, mas ele não parou na fome de ninguém. No caminho ele estragou todo o velório que ele foi, mas ele não parou na morte e no luto de ninguém. Esse é Jesus. Ele está no caminho,
caminho. E esse cara parou Jesus. Ele parou Jesus. E Jesus deu uma direção para ele. Você concorda que a direção que Jesus deu ia levar tempo? Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e você vai ter um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Ou seja, eu te espero. Cara, esse cara parou o tempo, amém? Mas não é que esse cara parou o tempo, é que o Senhor é o eterno, amém? Às vezes a gente, quem nunca ouviu aquela coisa dentro da igreja? Irmão, Deus está com pressa. Já ouviu isso? Deus tem pressa na tua vida, crente, vaso, né? Deus tem pressa. E a gente acredita, meu Deus está com pressa. Deixa eu te tranquilizar, Deus não está com pressa. Pressa é coisa de quem está atrasado. Deus não está atrasado. Definitivamente Ele é Senhor do tempo. Amém? Ele era, Ele é e Ele há de vir. Ele está no passado, Ele está aqui agora, Ele está lá no futuro. Ele não tem problema nenhum de voltar no passado, cancelar uma nhaca na tua história familiar para você hoje ser livre. Ele não tem problema. Não há impossível para Deus. Amém? Ele é Senhor no tempo. A eternidade habita nele. Então quando Deus está te dando tempo, você, de certa forma, você está num tempo que parou por sua causa. Jesus parou tudo por aquele cara, por amor. O tempo parou, cara. O tempo parou, não tem mais ninguém, só tem eu e você nesse lugar. É o lugar secreto, é o lugar que tudo faz sentido. É o timing de Deus. E cara, é nessa hora que você tem essa brecha no tempo para dar uma resposta para Ele. Não dá para fazer conta. Tiveram caras que chegaram para Jesus: Senhor, deixa-me enterrar meu pai e depois eu venho para te seguir. Jesus fala: deixa os mortos enterrar os mortos, tu vem e me segue. Eu vi uma vez um ministro falando sobre esse texto e é engraçado porque não há registro algum do pai daquele cara morrendo. Ele estava querendo ficar em casa até que o pai dele morresse, e só então ele ia seguir Jesus. É aquela brecha no tempo em que Jesus está te dando a oportunidade de dar uma resposta adequada ao que Ele está te entregando. Ele está te amando agora, cara. Ele está olhando para você com amor agora. Ele está te dizendo que só uma coisa te falta, e essa só uma coisa é tudo isso. Mas se você deixar tudo isso pelo Senhor, você vai descobrir que o seu tudo não era nada diante daquilo que você acabou de receber, e que vale a pena, e que o amor de Deus está te convidando para andar com Ele em primeiro lugar. Ou seja, você vai ter a vida eterna, mas você já vai andar com a vida agora. Você percebe que foi um gesto de amor do Senhor de chamar esse cara para perto dele. Esse cara então se retirou contrariado e muito triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Agora aqui, meu irmão, eu quero fazer simplesmente uma pausa. Já estou terminando, fica tranquilo. Mas é para te falar alguma coisa a respeito daquilo que Jesus fala. Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Eu não quero que você ouça isso. Ah, sim, Ele é Deus, eu sei. Não, tenta com profundidade. Tudo que Deus criou pela sua palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus. Amém? Se você está com medo, Jesus diz: não temas. Sabe o que ele acabou de fazer? Ele acabou de criar um ambiente sem medo para você. Ele cria com a sua palavra. A palavra de Deus cria. Amém? Você consegue entender isso? Que quando os discípulos estavam num barco sendo açoitados pelas ondas, Jesus está andando sobre as águas, eles estão morrendo de medo, gritando: é um fantasma. Jesus fala: não tenham medo. Jesus acabou de expulsar o medo daquele lugar. E ele diz: coragem, sou eu. Naquela hora Pedro diz: se és tu. Quando é que esse cara ficou corajoso desse jeito? Se és tu, manda eu ir andando por cima das águas até onde você está. Pensa na loucura. O cara ficou extremamente corajoso de uma hora para outra. Jesus expulsou o medo, meteu coragem naquele lugar. O cara pegou a coragem pela fé, e agora ele está fluindo na coragem que Deus deu. Quando Jesus fala, ele está criando algo. Então eu quero que você perceba que quando Jesus olha para esse cara e ama ele, Jesus está criando um caminho para ele agora, está criando um futuro para ele, está criando. Eu quero que você se veja indo,
vendendo tudo que você tem, com alegria no coração, porque o cara que comprou o campo onde estava o tesouro diz com entusiasmo, ele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo onde tinha um tesouro. Ou seja, você vai, não veja você, eu estou perdendo minhas coisas, não, veja você com alegria no coração, meu Deus, acabei de fazer o melhor negócio da história. Sabe, tipo assim, acabei de fazer o melhor negócio da história, vendendo tudo que tem, dando para os pobres. Depois vem, eu vou estar aqui te esperando, de braços abertos, vem e me segue. Você vai ter um tesouro no céu e essa é a vida eterna. Jesus criou um lugar para ele ao seu lado e criou um lugar para ele na vida eterna. Jesus falou, o ambiente foi criado e esse cara disse não. Meu irmão, eu não sei você, eu não sei o que a sua mãe falava para você, mas a minha mãe me falava uma coisa, que eu acho que só a minha mãe falava para mim: você não é todo mundo. Mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Isso é bem interessante, cara, porque se você quer ser autêntico, você vê o que todo mundo está fazendo e você tenta fazer diferente. Amém? Seja profético. Vá na frente. Amém? Vá na frente. Deus, não existe nada que o céu não saiba. Não existe nada que o céu não viu. Amém? Não se assuste com os eventos daqui. Ai meu Deus, olha o que aconteceu. E Deus está falando assim, você acha que me surpreenderam? Você acha que eu não sei o fim? O nosso Senhor é vencedor desde o princípio e Ele é vencedor no fim da história. Amém? E você acha que Ele está perdendo alguma guerra agora? Pelo amor de Deus, né? Ele é Deus. Já que eu não sou todo mundo, eu gosto de operar em ocupar espaço vazio, cara. Sabe, tipo, Jesus criou um lugar para esse cara. E esse cara não ocupou. Eu não sei você, mas fica uma pulguinha atrás da orelha. Tipo, cara, tem um lugar criado ali que ninguém ocupou. Tem uma cadeira que ninguém sentou. Tem um lugar do lado do Senhor criado por Ele. E esse lugar se torna um convite para alguém ocupar. Amém? É um gesto de amor, cara. É um gesto de corresponder a Deus. É quando Ele, por amor, te diz algo. Então, por amor, você responde aquilo que Ele te disse. Irmãos, isso salvou a minha vida. Foi naquele momento em que eu não pensei duas vezes. Eu senti que era tempo de deixar tudo pelo Senhor. E não teve uma pessoa me dizendo que eu estava fazendo um bom negócio. Mas 18 anos depois eu vejo que funcionou. Eu estou vivo, estou sadio. O Senhor cuida de tudo. Melhor do que isso, eu tenho a certeza de que eu estou chegando. Porque o meu tudo isso virou um memorial. Chegou uma bagagem com meu nome escrito. Eu estou indo para lá, cara. E eu não quero chegar lá com pouca gente junto de mim. Amém? Eu quero chegar lá com uma multidão que entendeu a economia do reino do céu. Eu quero chegar lá com uma multidão que disse sim para Jesus. Sabe, o que eu sinto aqui nessa manhã é através dessa mensagem, por onde eu pregar, eu entendo que essa será a direção. Que eu não estou necessariamente matando a sua fome. Deixa eu usar um exemplo. Sabe quando Jesus multiplicou pães e peixes pela primeira vez? Sabe? Ele estava pregando para uma multidão e os discípulos chegaram: mestre, manda eles irem para as suas cidades para comprarem comida. E Jesus falou: não, vocês vão dar comida para eles. Mas a gente não tem aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse: traz para mim. Então Jesus olhou para os céus, deu graça pelos alimentos, e então repartiu com os seus discípulos. Ele repartiu com quem? Com os discípulos, ok. Então se você vê Jesus com 5 pães e 2 peixes, não imagina 5 pães pequenininhos, mirrados, amém? Pão naquela época era um baita de um pão, era um pãozão, amém? 5, são 5 pães, vai. Mas tem milhares de pessoas. Então são 5 pães que Jesus está dividindo com 12 caras.
Então você não está vendo milagre algum acontecer aí, porque a conta ainda bate. 5 pães dá para dividir com 12 caras e 2 peixes, dá para dividir. A loucura começou, foi quando os discípulos começaram a fazer o que Jesus fez, porque agora o bagulho ficou louco, agora aquele pedaço de pão não acaba nunca mais. Uma multidão de milhares de homens, mulheres e crianças comeram, foram completamente saciados e ainda sobrou 12 cestos de pães e peixes. Meu irmão, o que eu sinto que eu estou fazendo nessa manhã não é simplesmente te tendo como uma multidão faminta, mas eu quero enxergar que aqui tem discípulos de Jesus, para os quais eu estou compartilhando esse pão, e vocês vão levar esse pão para diante. Amém? Eu não vim aqui simplesmente para te dar uma boa notícia, eu vim aqui para dizer que você é uma boa notícia. Que por onde você for, Jesus vai poder usar os teus olhos. Na tua vida vai ter tanta presença de Deus que as pessoas vão te parar no caminho e perguntar: o que eu faço para dar a vida eterna? Porque vão reconhecer que você sabe, e só podem saber se você sabe se você experimentou o que ela é. Você não pode dar o que você não tem. Então eles vão reconhecer que você sim já tem um memorial diante do Senhor, e que você já está indo para lá, você caminha sobre a terra, você está no mundo, mas não é mais daqui, porque a tua mudança já está chegando. Amém? Você está transferindo os teus tesouros. Não ajuntei tesouros na terra, mas ajuntei nos céus, onde a traça não corrói, a ferrugem não corrói, o fogo não queima, o ladrão não rouba. Amém? Jesus está falando: pega a tua riqueza e transfere ela para lá, porque esse é um ambiente seguro. É o melhor investimento que você faz com a sua vida, é torná-la eterna, é levar ela para a eternidade. As pessoas vão parar você no caminho, e cara, você vai ter presença de Deus em você para saber o que dizer, e mais do que isso, ter amor no olhar para poder chamá-los para andar junto com vocês. Eu estou chamando a existência aqui evangelistas do Senhor. Eu estou chamando aqui carregadores da presença de Deus. Eu estou chamando gente aqui que conheceu o Senhor. E quando você conhece o Senhor, você sabe que Ele é o bom pastor. E se o Senhor é o teu pastor, você já não quer mais nada, porque não há falta. Se não há falta, não há necessidade de coisa alguma. Sabe quando você está satisfeito? Às vezes uma pessoa esfomeada, se ela vê um buffet, ela come tão rápido que ela passa mal. Mas uma pessoa saciada, você pode desfilar o buffet na frente dela. Eu gosto de pegar onda. E a gente que pega onda, quando você vai para lugar que tem muito tubarão, você sabe que a hora melhor para você surfar é depois da hora que o tubarão se alimentou. Porque você pode surfar do lado dele. Ele não está nem aí para você. Ele não vai se mover por ódio. Tipo assim, eu vou te matar só porque você é um humano do meu lado. Não, ele quer comer, ele não é um bicho endemoniado. Amém? Ele é um bichinho lindo, poderoso e lindo. Se ele tiver com fome, você está em perigo. Amém? Se ele estiver comendo, sai de perto, porque ele pode te confundir. Mas se ele tiver de bucho cheio, você pode até fazer um carinho nele. Ele não está nem aí para você. Se você sabe que o Senhor é teu pastor e nada te falta, você já não quer mais nada. E se você não quer mais nada, você é completamente livre. E se você é completamente livre, você é feliz. E se você é feliz, você vai denunciar na sua vida que você tem o que o mundo está buscando de verdade. E essa ansiedade, essa agonia, o que é que me falta, você sabe, porque você experimentou. A presença de Deus te encheu. A tua riqueza está lá. Eu percebi, eu conversava com o irmão Paulo, que cuida das missões aqui na igreja. Cara, quando você é um missionário, você vai livre para o campo, porque você sabe que um dia você volta para sua casa. Então você vai livre e você consegue andar no meio daquele ambiente sem os mesmos desesperos. O seu desespero se torna o desespero do outro, mas já não é seu, porque você sabe que você tem um lugar para onde você volta. E assim é a nossa pátria celestial. Se eu sei que a minha vida foi transferida para lá, então eu estou aqui para cumprir a minha missão de levar o máximo de gente possível junto comigo e mostrar que existe um caminho. E esse caminho ainda é Jesus.
Ele não pede nada para você que ele não tenha feito por você e para você em primeiro lugar. Ele, quando diz para aquele jovem, vai e vende tudo que tens e dá para os pobres, na verdade ele está dizendo que ele fez para nos ter. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas abriu mão de toda a sua glória, se esvaziou tomando forma de servo. Amém? Ele abriu mão de tudo. Sabe qual é a certeza e a alegria de Jesus vir? É que ele sabe que ele volta. Sabe por que o Pai entregou Jesus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Cara, ele deu o Filho dele, amém? Mas nunca perdeu o Filho dele. Você consegue perceber que Deus nunca perdeu o seu Filho? Ele deu o seu Filho, porque ele sabe que ele volta. Amém? Ele sabe que ele volta. Então ele veria o fruto do seu trabalho e se alegraria. E esse fruto sou eu e você, fluindo junto com ele. Jesus disse para aquele jovem, vem andar comigo. Mas para andar comigo você tem que andar como eu ando. Esse é o convite para nós todos. Eu não quero botar uma pressão em você aqui nessa manhã, porque eu creio que no caminho você vai ter uma experiência com Jesus. Você recebe isso? Eu não sei em que momento da tua vida você está, mas eu quero profetizar um encontro no caminho com Ele, em que os olhos dele vão cruzar com os seus. E aí você vai lembrar do que esse cara falou para você. Aproveita a oportunidade. Na hora que você cruzar com aqueles olhos de amor e você sentir que Deus está te chamando para uma promoção. Amém? Ele está pegando gente excelente para torná-los melhor ainda. Em outra passagem, esse mesmo texto, Jesus diz para esse jovem, se queres ser perfeito. Sabe o que é? Jesus está querendo te promover, cara. Então eu quero profetizar que esse dia vai acontecer. Eu quero profetizar com tanta fé que esse dia vai acontecer, que eu profetizo além. Eu profetizo o dia em que você vai carregar a autoridade para ministrar isso sobre outros. Amém? Que você vai ter sim esse memorial diante do Senhor, essa certeza da tua salvação, essa certeza de que não haja mais caminho de volta, que você já não pertence mais a esse mundo, por isso você não vai andar mais pecando, porque não é mais da tua natureza, não tem mais nada a ver contigo. Amém? Você vai descobrir por revelação de que agora você não é um pecador que veio para Cristo, você agora é um santo, porque Ele te santificou, Ele te justificou, e agora você pode ser livre para viver a justiça e a santidade de Deus. E você vai ter isso em abundância na sua vida. É a vida e vida em abundância que Ele veio para nos dar, para que o mundo possa conhecê-lo através de você. Se coloca de pé, por favor, quero orar contigo. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos, por favor. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus, que está aqui nesse lugar, atraia o teu coração de uma maneira peculiar. Como eu disse antes, eu não quero te botar uma pressão, porque eu não quero que ninguém haja na emoção ou por causa do que eu falei. Mas eu oro para que você prepare o seu coração para discernir um momento transformador da sua vida. Discernir um momento em que a tua resposta vai te colocar num novo lugar. E você vai entrar para a história. Porque o mundo vai mudar. Espírito Santo, eu oro pelos meus irmãos e irmãs, teus filhos e filhas, que estão aqui nessa manhã e nesses dias, e estão sendo equipados pelo céu através da sua palavra e da imersão nesse ambiente celestial. Eu oro para que o Senhor prepare e crie para eles um futuro glorioso. Eu chamo à existência cada palavra que o Senhor disse a respeito deles. E eu oro para que essas palavras pavimentem os seus caminhos. Não só a Bíblia é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos, mas as tuas palavras a nosso respeito, diretamente, individualmente, pavimentam o nosso caminho em direção ao Senhor. Eu oro para que esse encontro transformador venha acontecer, primeiro neles, depois através deles. Eu oro para que eles tenham para dar.
que eles sejam para liberar, que eles estejam tão afinados, tão alinhados contigo, que eles simplesmente não queiram mais nada que os prenda nessa vida. Com teus olhos fechados, medite um pouco nisso. Paulo estava indo fazer alguma coisa, prender os cristãos em Damasco, até que Jesus lhe apareceu no caminho e disse: vai, entra na cidade, até que alguém te diga o que fazer. Havia um discípulo chamado Ananias naquela cidade que não estava fazendo ministério, não estava construindo igreja, não estava com programa na TV, não estava com canal no YouTube, ele simplesmente estava na presença de Deus. Porque quem sabe que o Senhor é seu pastor já não quer mais nada. Então ele está totalmente livre, disponível, pronto para cumprir a vontade do Senhor. Para esse vem uma direção. Um discípulo chamado Felipe está um dia de boa, sem fazer nada, porque ele já não quer mais nada. Até que o Espírito de Deus diz: vai para aquela estrada que está deserta. Já que você não está fazendo nada aqui, vai fazer nada lá. Então passa um eunuco etíope lendo Isaías sem entender. Ele sobe na carruagem, mostra que aquela passagem, aquela escritura era a respeito do Messias, e ele tinha acabado de morrer e ressuscitar. O etíope creu, foi batizado. No momento que ele sai das águas, Felipe é transladado e aparece em outra cidade. Uau, que experiência! Jesus está procurando aqueles que são completamente livres, porque esses estão disponíveis para qualquer obra, para qualquer hora, para qualquer ocasião. É a tua vontade, eis-me aqui, Senhor. Com olhos de amor, o Senhor te diz o que fazer, e a resposta é amá-lo de volta. Eu oro para que teu coração se apaixone tanto por Jesus e esteja tão desejoso de experimentar esse amor face a face, que quando ele vier, você vai ter a resposta certa para dar para Deus. Coloca a mão no teu coração. Paizinho, eu creio que a boa semente da tua palavra foi lançada. Eu creio que ela encontrou boa terra. Continue trabalhando no nosso coração, nessa terra, para que essa semente dê muito fruto, e esse fruto permaneça e glorifique o teu nome. E que assim seja em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem em paz.